Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a falar sobre a construção de objetivos, para lembrar que a criatividade é uma componente importante nesse processo. Vamos nos basear, como sempre, em algumas reflexões, começando por esta do Thomas Edison, né, um dos maiores inventores de todos os tempos, e que diz que o progresso, né, é motivado principalmente pela insatisfação. Né? Quando a gente encontra algo que não nos agrada do jeito que está, é que a gente se motiva para evoluir. E para isso nós temos que usar a nossa imaginação. Mesmo um esportista, né, como o boxeador americano Muhammad Ali, praticante de um esporte que, em tese, tem regras definidas e que, portanto, não deveria ter muito espaço para criatividade, nos deixou essa reflexão, né, dizendo que quem não tem imaginação não tem asas. Né? Mesmo num espaço limitado como um ringue de boxe, a imaginação é fundamental para se destacar. Algumas pessoas acreditam que as soluções, os objetivos, o progresso, né, aquilo que desejam virá do céu. Mas é a sabedoria milenar, né, como já disse o Buda aí, há 2500 atrás, que o caminho, como palavra maiúscula, né, como aquele que você busca, não está no céu. O caminho, diz o Buda, está no coração, ou seja, dentro da gente. E se está dentro da gente, usando palavras menos espiritualizadas, mais práticas talvez, né? Temos essa frase do Napoleon Hill, né, o criador da literatura de autoajuda nos Estados Unidos, que diz que tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Vejam bem, é importante a combinação dos dois verbos, né? Tudo que nós podemos, em primeiro lugar, conceber, isto é, nós temos que usar a nossa criatividade para imaginar, para conceber mentalmente algo que nós não temos. E o segundo verbo diz que nós temos que acreditar, né? Se a gente não achar que aquilo que nos imaginamos é possível, então não vai dar. Mas se a gente conseguir conceber e acreditar, então, diz ele, poderemos concretizar. E nesse processo, voltando aqui ao primeiro autor, o Thomas Edison, né, a melhor visão é a intuição. A intuição, né, é um recurso que nós temos como humanos e que a gente não deve abandonar. Né? Muitas vezes, quando a gente fala, né, a gente é acusado, entre aspas, de que nós estamos privilegiando apenas a mente racional. Né? Mas nós incluímos a intuição. E o que é a intuição? Né? Na verdade, a intuição é um processo que não está bem descrito pela ciência, né? Mas que todo mundo sabe o que é. Né? A intuição é quando a gente tem aquela ideia que vem de algum lugar sem que a gente tenha parado para pensar nos detalhes, né, da formação daquele conceito. De repente, dá aquele estalo e a gente aparece com aquilo na nossa mente. De onde veio? Tem várias explicações, né? Tem gente que fala que é o subconsciente, tem gente que fala que desceu algo de um mundo superior, tem outros que falam que se conectou com a espiritualidade, mas o fato é que, de alguma forma espontânea, aparece esse conceito, essa concepção na nossa mente. Outra ideia relacionada a esse processo da criatividade é lembrada aqui pelo irlandês George Bernard Shaw. Né? Tem gente que se diz
perdida na vida, né? E se a gente está perdido na vida, então nós deveríamos achar uma forma de nos encontrar. Mas diz ele que a vida não é encontrar a si mesmo. Se a gente se perdeu, a gente não se acha. Por quê? Bom, porque de fato nós estamos com a gente mesmo o tempo todo, enquanto estivermos aqui. Diz ele, a vida é criar a si mesmo. É o uso da nossa criatividade para trabalhar a gente mesmo. Encontrar, a gente já se encontrou, desde o dia que nós passamos a ter consciência de que nós estamos vivos. Provavelmente quando éramos crianças bem pequenas. Uma recomendação do matemático inglês Alfred Whitehead, né, para a gente colocar a nossa criatividade em ação, é o uso de perguntas. Mesmo no mundo da ciência, mas também na nossa vida individual. Muitas vezes nós pensamos em questionamentos e os descartamos achando que aquilo é uma bobagem, o que ele chama de uma pergunta tola. Mas, nos lembra ele, muitas vezes aquilo que parece uma bobagem, essa pergunta tola, é o primeiro indício de um pensamento totalmente novo. Né? Quando a gente começa a questionar aquilo que para a gente são, entre aspas, verdades consagradas, é que a gente começa esse trabalho de criação. É uma das técnicas mais conhecidas, né, de fazer proposições e perguntas tolas, é chamada de brainstorming, né? Ou toró de parpite, né, como dizem no interior de São Paulo, que consiste basicamente em a gente deixar rolar questionamentos e afirmações sem excluir nada. Que no meio desse monte de bobagens aparecem coisas realmente novas. A importância das perguntas é citada por muitos autores. Tony Robbins também fala delas. Diz assim, perguntas de alto nível criam uma vida de alto nível. As pessoas bem-sucedidas fazem melhores perguntas e, como resultado, obtêm melhores respostas. Quando a gente não se questiona, no fundo nós estamos nos conformando com o que temos. Né? Por isso o contrário, sugerido pelo Tony Robbins. Quanto mais nós questionarmos, e quanto melhores forem essas perguntas, melhor será a nossa vida. E voltando ao Bernard Shaw, é muito comum nós como humanos, quando enfrentamos uma dificuldade, ou quando descobrimos uma realidade que não nos agrada, ficar questionando por quê. Queremos saber o motivo das coisas. Né? Diz ele que alguns homens, e claro, mulheres também, né, veem as coisas como são, isto é, reconhecem a realidade e dizem, por quê? Eu sonho, diz ele, com as coisas que nunca foram. Ele imagina coisas que não existem na realidade. E diz que pergunta-se, por que não? Né? Em vez da gente ficar questionando os motivos que levaram à existência da realidade que não nos agrada, o truque é a gente imaginar aquilo que de fato nós queremos e fazer a pergunta ao contrário. Por que não transformar aquilo em realidade? E aí, então, escolher isso como objetivo. Alguns dizem que isso é uma utopia, que isso é utópico, né? O conceito de utopia é definido como uma realidade inatingível, né? Mas não é bem assim, né?
O filósofo austríaco Robert Musil diz que a utopia pode se efetivar. Se a gente consegue imaginar aquilo, então passa a ser uma possibilidade, né? Se a gente não consegue atingir a utopia, diz ele, é porque existem circunstâncias que obstam a sua realização. Tem algum impedimento que faz com que aquilo que a gente imaginou não possa ser concretizado. Só para dar um exemplo, como crianças ou jovens, muitos imaginaram um dia alcançar as estrelas, né? Só que elas estão muito longe. E com a tecnologia que nós temos hoje, de fato, atingir as estrelas é uma utopia. Mas a gente tem, a partir do momento que tiver uma tecnologia que permite isso, isso vai deixar de ser uma utopia, né? Quando vai acontecer, não se sabe, né? Mas o progresso tecnológico transformou em realidade muitas coisas que no passado foram utopia. É só pensar nos livros de ciência ficção do século XIX, que descrevem um monte de façanhas, como a volta ao mundo, como viagens submarinas, como viagens à Lua, que hoje são ciência. Por falar em ciência, tecnologia também é considerado às vezes como algo que nos ajuda nesse processo. Mas somos lembrados aqui pelo Jack Ma, um dos maiores empresários chineses, né, do setor de tecnologia, que o que muda o mundo não é a tecnologia em si, né? O que muda o mundo, na verdade, são os sonhos das pessoas que estão por trás da tecnologia. A tecnologia sozinha não aparece. Ela é o objetivo de algumas pessoas que conceberam aquelas ideias e trabalharam para transformar em realidade. Não importa qual seja a tecnologia que você esteja pensando, né? Se for smartphones, ou comércio eletrônico, ou a internet, ou qualquer outra. Alguém concebeu aquilo e deu um duro danado para transformar em realidade. Outra recomendação importante é do Ralph Emerson, que diz que não é para irmos para onde o caminho nos leva. Tem muitas pessoas que seguem a máxima de se deixar levar pelo caminho, ou aqui no Brasil é comum a gente ouvir, né, se deixar levar pela vida, diz ele. Se você se deixar levar, né, você não está construindo, você está simplesmente conformando com o que vem, diz ele. Pelo contrário, você deve ir por onde não há um caminho e deixar as suas pegadas. É só assim que a gente, de fato, vai conseguir conquistar os nossos objetivos. Esse processo de criatividade também foi citado pelo Einstein em seus pensamentos. Ele diz que a criatividade é a diversão da inteligência, né? Para a gente colocar a nossa criatividade em prática, precisamos exercitar a nossa inteligência. E esse processo, segundo Einstein, é uma diversão, né? De fato, as mentes inteligentes gostam de usar a criatividade. E o Henry Ford nos lembra nessa frase que é bem conhecida, que não importa o que você pensar, aquilo que você pensar em criar para você. Se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, das duas formas você está certo. Que a princípio parece uma contradição, porque são mutuamente excludentes, né? Ou você pode, ou você não pode. Mas ele coloca a palavra pensar na frente. A escolha é nossa. Você escolhe o objetivo e pensa que pode
ou que não pode atingir. E o que você decidir, está decidido dizer. Se você achar que não consegue, não vai conseguir. Se você achar que pode, você estará certo. Você vai conseguir. Mais uma reflexão do Bernard Shaw, lembrando a gente então que a imaginação é o princípio da criação. Nós imaginamos o que desejamos, depois nós queremos o que imaginamos, é nesse momento que a gente transforma em objetivos, e finalmente criamos aquilo que queremos, tomando atitudes, executando ações que nos levem a concretizar os nossos objetivos.